Bom dia a todos, pessoal. Espero que estejam bem. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo da aula de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre tanques pré-moldados, mas anteriormente a isso, gente, temos que ter um prévio conhecimento sobre os tipos de materiais que são utilizados nessa construção, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre os materiais de construção. Sendo assim, por definição, os materiais eles são definidos como aqueles que são utilizados pelo homem na construção de diversas edificações, de moradias, de obras hidráulicas e, no nosso caso, né, de construções relacionadas ao cultivo de organismos aquáticos, tá bom? Então, como algum exemplo de materiais, nós temos a madeira, o ferro, cimento, argila, areia, e todos esses materiais eles são utilizados na construção de determinadas estruturas que vão permitir o cultivo de um determinado organismo. Esses materiais de construção, gente, eles são classificados quanto à origem. Então, eu posso ter aí materiais de origem natural, que são aqueles que são encontrados na natureza, pronto para serem utilizados, né? Então, por exemplo, a areia, a madeira, as rochas, as pedras, elas são utilizadas conforme a gente encontra ela na natureza. Então, por isso eles são classificados como materiais naturais. Temos também os materiais artificiais, onde eles são obtidos através de processos industriais. Então, o homem pega um determinado material na natureza, através de um processo industrial, transforma ele em um outro material, como, por exemplo, o tijolo, a telha, o aço, que são estruturas, que são materiais que já estão na sua forma final a serem utilizadas, mas anteriormente eles passaram por um processo de transformação para chegar nesse material artificial aí, tá bom? Os materiais, pessoais, eles também são classificados conforme a sua função. Então, nós temos materiais de vedação, que são materiais que ele não têm uma função estrutural, eles, na verdade, eles só servem para isolar ou fechar um determinado ambiente. Então, tijolo, vidro aqui, como vocês podem ver nessas imagens, eles são aqui utilizados como materiais de vedação. Tem a função apenas de vedar, isolar um determinado ambiente de outro ambiente, né? Então, essa é a função de um material de vedação. Tem um material também classificado como de proteção, né, que são utilizados para proteger ou aumentar a durabilidade e a vida útil de uma determinada edificação, né? Por exemplo, a tinta, o verniz, que são aí materiais que têm essa função aí de aumentar a durabilidade de um determinado material de construção. Por exemplo, o verniz a gente utiliza muito na madeira para poder impermeabilizar a madeira, ou seja, evitar que a água entre em contato direto com a madeira. Então, isso proporciona na madeira uma maior durabilidade, permite com que ela dure mais tempo. Temos os materiais que têm a função estrutural, né? Então, o que é uma função estrutural? Esses materiais eles têm a capacidade de suportar peso, né? Então, por exemplo, uma coluna que vai suportar um peso, por exemplo, de uma laje, ela tem essa função estrutural de suportar o peso. Então a gente tem como exemplo aí o ferro, a própria madeira que é utilizada também. Nós temos o concreto junto com o ferro que dão aí essa capacidade de suportar um determinado peso. Também existe uma classificação, pessoal, quanto à composição desses materiais. Nós temos os materiais simples, por exemplo, o tijolo e a telha, que são produzidos a partir de uma determinada substância ou a partir de um determinado material apenas. E também nós temos os materiais compostos, por exemplo, concreto e argamassa, que são produzidos a partir de mais de uma substância ou mais de um material, vamos dizer assim. Então, pessoal, quando eu estiver falando de concreto, saiba que concreto é um produto, é um material de construção que é oriundo da mistura de cimento, areia
e um outro material, por exemplo, como seixo, né, que vão ser misturados através de uma betoneira, como vocês estão vendo aqui na imagem, com adição de água e, por fim, dando origem ao concreto. Quando eu falo de argamassa, eu estou dando enfoque a um produto que é originado a partir da mistura de cimento e areia, podendo ser em betoneira ou através de um método mais tradicional, onde se mistura colocando água e se produz aí a argamassa. Para ilustrar melhor, quando eu adiciono água no cimento, eu estou dando origem a um produto chamado de pasta. Essa pasta, quando é misturada, por exemplo, à areia, que é chamado de um agregado miúdo, eu vou dar origem à argamassa. Quando eu misturo essa argamassa a um agregado graúdo, por exemplo, o seixo ou até mesmo um cascalho, eu vou estar dando origem aí ao concreto. E quando eu junto o concreto a uma estrutura de metal, como vocês estão vendo aqui, que vai dar origem a uma coluna, eu estou dando origem ao que a gente chama de concreto armado. Bom, pessoal, existem vários materiais utilizados na construção aquícola. Vamos dar foco na nossa aula em relação aos aglomerados ou aglutinantes ou ligantes. São nomes diferentes, mas se designam ao mesmo material. E vamos falar também de agregados, tá bom? Agregados que são materiais de origem mineral que são utilizados aí para produção de estruturas bastante resistentes, tá bom? A gente vai dar um pouco de foco mais a esses dois tipos de materiais, tá? E o primeiro material que a gente vai falar são os aglutinantes, né? Os aglutinantes, como exemplo, o cimento, eles têm a função aí de fixar, ligar ou aglomerar outros materiais em si, né? Então, a forma geralmente de um aglutinante é a forma pulverizada, que é a forma mais comum, né? Que é a forma de pó, como vocês podem observar que o cimento ele é comercializado nessa forma. E quando misturado à água, né, tem a capacidade de se aglutinar, de fixar, de ligar outros materiais, como por exemplo os agregados, tá? Para poder confeccionar aí um material mais resistente que pode dar aí, uma função estrutural, além de outras funções também, tá? Então, para a gente entender um pouco melhor a função desses aglutinantes, a gente pode tomar como um exemplo bem simples a produção de moleque, né? Então, como vocês podem ver nessa animação aqui, a gente tem vários amendoins, né, dentro de uma panela, que estão sendo misturados aí com esse caldo de chocolate aí que depois vai endurecer. Então, se a gente for observar aqui, nós temos aqui vários amendoins, e esses amendoins eles foram aglomerados, né? Eles ficaram juntos por causa dessa calda aqui de chocolate que endureceu. Então, fazendo essa analogia, basicamente o aglutinante ele tem a mesma função aqui do que essa calda de chocolate no pé de moleque, de justamente enrijecer e juntar os pedaços de amendoim que a gente pode dizer aqui que são os agregados, tá bom? Então, o cimento ele é um aglutinante, assim como a argila também é um outro aglutinante que é bastante utilizado nas estruturas aquícolas e tem essa função aí de juntar os aglomerados, justamente para confeccionar um material mais resistente que vai dar resistência, vai dar durabilidade à minha estrutura que está sendo construída, tá bom? Então ele tem essa função, então a função ali dos aglutinantes é essa função de colagem, né, de aglutinar esses materiais. Aqui no caso do pé de moleque, vamos citar como exemplo que essa cauda, que é um aglutinante, tem a função aí de juntar os amendoins, né, e preenchimento dos vazios entre conjuntos de aglomerados, né? Percebam aqui que os amendoins, o espaço entre eles existe um espaço vazio. Então, o aglutinante ele vai preencher esses espaços vazios
para ligar esses aglomerados, ligar os amendoins e poder oferecer aí um pé de moleque aí mais resistente, né? Então, é basicamente, fazendo uma analogia, é claro, é basicamente essa função que um aglutinante tem dentro de uma determinada estrutura que está sendo construída.